Vamos a presentar el próximo tema de la empresa Confiabilidad. Me invitamos a subir al escenario a Alexander Almeida. Él es gerente de negocios de la compañía Confiabilidad y hoy nos va a presentar el tema monitoreo inteligente, el nuevo desafío para la sustentabilidad no, eso era Protem. Ahora sí lo digo bien. Es que quería de nuevo acá Protem arriba. Son cosas que pasan en vivo, chiquillos. Ya, confiabilidad, monitoreo de condiciones inalámbricos. Los dos partían igual, monitoreo. Monitoreamos todo, ¿cierto? Monitoreamos todo. Ya, ahora sí, monitoreo de condiciones inalámbricos, entonces con Alexander Almeida, gerente de negocios de la compañía Confiabilidad. Muchas gracias. Muito éxito, ¿está bien? Gracias. ¿Sí? En portugués. Suceso. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Alexander Almeida. Por muchos años yo trabajé con sistemas de monitoreo de vibraciones, pero sistemas cableados, ¿eh? Y actualmente los sistemas evolucionaron, ¿eh? Y hoy día los sistemas de monitoreo cableados, ¿eh? Obviamente tienen su función, siguen corrientes, ¿eh? Pero los sistemas de monitoreo online, ¿eh? Tienen una gran posibilidad de que se ocupen con sensores inalámbricos, ¿eh? De cierta manera optimiza todo lo que son cables, servicios de ingeniería, etc. Entonces, en honor al tiempo, vamos a pensar. Nuestra presentación es presentar las ventajas de un sistema de monitoreo inalámbrico, punto. Eso es lo que vamos a hablar hoy día, ¿eh? Rapidito. Como ventajas, como una de las principales ventajas que las empresas ven hoy día es un menor costo de inversión inicial, porque el CAPEX es muy importante hoy día en el tema, ¿eh? De la inversión total, ¿eh? Y te puedo garantizar que un sistema inalámbrico, el CAPEX, ¿eh? La inversión del proyecto es bastante más reducida do que la inversión en un sistema cableado. Y también un menor costo de mantenimiento del sistema que está instalado, ¿eh? Ahí vamos a explicar un poquito en detalle cada ítem de estos. Elimina y reduce riesgos a la seguridad de las personas, ¿eh? Porque son menos personas en terreno, ¿eh? Entonces, si hay menos gente en terreno, ¿eh? Significa que hay menos riesgo de que pase un accidente. Elimina varios costos de informática, ¿eh? Aumenta la disponibilidad del sistema de monitoreo, ¿eh? Los sistemas, cuando tienen un corte de energía, ¿eh? Él sigue funcionando de una manera u otra. Se corta la energía, sigue funcionando, y se corta la internet, igual el sistema sigue funcionando. Cambiar sensores no implica un proyecto muy grande para hacer el cambio de estos sensores, ¿eh? Algunos sensores, algunos sistemas cableados, es necesario que una empresa de electrónica o de electricidad eléctrica se va a terreno, ponga un montón de gente ahí para trabajar, seguridad, prevencionista de riesgo, supervisor, una serie de personas, ¿eh? Para poder hacer la implementación del sistema. Sí, hacer la implementación no, hacer la mantención del sistema, ¿eh? Y añadir un sensor al sistema, ¿eh? Es simplemente sacar un sensor de la bodega y instalar el sensor, o con pegamento, o con un perno, ¿eh? Pero en minuto el sensor ya está funcionando, ¿eh? Cuando se habla de un menor costo de inversión, ¿eh? Cuando se instala un sistema de monitoreo de condiciones, hay que comprar todo eso, ¿eh? Algunas veces hay que comprar mucho más do que eso, pero básicamente son los sensores, los cables con conector, cajas de paso, junction box, canalización, los conduits, soportes, bases, cables, etc.
armado de andamios, porque hay que pasar la canalización. Entonces muchas veces se necesita andamios, mano de obra, né? Ingeniería, más gente en terreno, prevencionista de riesgos, né? Los módulos de sistemas inalámbricos são muito mais simples. É uma cajita que vai recepcionar os dados e vai enviar a la nuvem, por exemplo. Né? Não necessita um hardware com vários canais que vão entrar vários cables, né? Licencias de comunicação ou Modbus ou PC, que muitas vezes se necessita integrar o sistema de monitoria de condições a um DCS, a um sistema de controle, né? E muita configuração de software, de hardware, base de dados, tudo isso. Então, os sistemas cableados, né? Nós necessitamos uma série de coisas, né? Que quando vamos a instalar um sistema de monitoreio inalâmbrico, basicamente vamos ter os sensores de vibração, né? E uma cajita que seria um gateway ou algo similar. E quando vamos a OPEX, que é a manutenção do dia a dia, que é o dolor de las pessoas que fazem gestão. Porque o CAPEX, né, é um projeto. Então, muitas vezes o projeto pode levar 1 ano, 2 anos, né? Pero o OPEX é o dia a dia da empresa. E muitas vezes os recursos são muito acotados, né? E muitas vezes um sistema cableado pode estar fora do monitoreio porque nesse mês não havia presupuesto, né? Ou eram muitos sensores que se necessitavam instalar e por essa razão necessitava uma licitação para contratar uma empresa para fazer a instalação dos sensores, né? E também o que é a manutenção do hardware, a manutenção do software em si. Muitas vezes comprar uma licença para renovação da licença do software, renovação do Windows, né? Renovação de antivírus. Todos estes processos generam custos que, em geral, os sistemas inalâmbricos, os mais optimizados, obviamente, não têm. E isso é muito importante porque hoje dia, atualmente, cada vez mais as empresas estão recortando as pessoas em terreno por segurança, né? Porque poner uma pessoa em terreno significa cursos, significa uma série de gastos, inversões que as empresas podem reduzir isso no caso de não necessitar tanta gente para fazer uma implementação ou a manutenção de um sistema. Muitas vezes é um sistema cableado, né? Hablando de monitoria de condições, ou um sistema cableado ou um sistema inalâmbrico, né? Então, os sistemas inalâmbricos, né? Quando se trata de acidentes ou incidentes, é bastante optimizado, é bastante inteligente nesses processos, né? E uma coisa muito importante, né? Eu trabalhei com muitos sistemas de monitoreio cableado, né? E os sistemas de monitoreio cableado dependem não somente de que o projeto de engenharia esteja ok, né? De que estén parte dos materiais. Muitas vezes se compra uma parte, cables, conduits, etc. E este material pode ser que não seja suficiente para a implementação do sistema. Então, muitas vezes o sistema deixa atrasa, né? Atrasa o cronograma. ¿Por quê? Atrasa o cronograma porque faltou material. Muitas vezes empieza a chover, o vento, né? Já nos passou quando eu trabalhava com a parte de sistemas cableados que houve um acidente no sector, né? E esse acidente hizo com que todas as obras nessa área se detuvieran, né? Então, o sistema inalámbrico, né? Ele basicamente optimiza os tempos de implementação, né? Como um exemplo, né, mês de agosto nós recebemos várias ordens de compra de um cliente e
la última orden de compra la recibimos el 18 de agosto. Y en el día 20 de agosto empezamos a implementar. Y eran 13 plantas, 11 plantas. ¿Eh? Y el cliente nos hizo un cronograma súper acotado. ¿Eh? Y nosotros cumplimos todos los plazos que el cliente nos dio. Y había plantas que eran 3 días. ¿Eh? Y en un día todos los sensores inalámbricos ya estaban conectados, já estavam funcionando. Né? Por quê? Porque, efetivamente, o processo de ou pegar um sensor, ou muitas vezes fazer uma perfuração na carcaça, instalar um sensor, sem a necessidade de toda uma canalização, sem a necessidade de máquina para dobrar conduits, sem a necessidade de andamios, sem a necessidade de tender muitos metros de cables, hace com que a implementação de um sistema inalámbrico seja muito mais rápido e evita atrasos no cronograma. E os sistemas cableados, os sistemas cableados em si, eles têm um pequeno detalhe, são muitas conexões. Então, conexão do sensor a uma caja de passo, muitas vezes de uma caja de passo você vai a outra caja de passo e de aí se vai ao gabinete onde está concentrando todas as señales. Então, são muitos pontos de falha que podem ocorrer e pode haver uma mala conexão de uma señal ou um cable tierra suelto, etc. E alguns erros de configuração. Como são muitos cables, muitas vezes são, não sei, 200 cables aqui com identificação. E são 200 cables acá com identificação. E isso tem que ser um match. Pode haver algum erro nesse match, no caso de cables. E isso também é interessante porque são custos que muitas vezes, quando se está implementando um sistema de monitoreio, uno não se dá conta que são gastos de informática. E por os temas de segurança, por vários temas que involucram a rede da planta, TI está involucrada, a parte de informática está involucrada. Então, os softwares em geral de los sistemas inalámbricos estão em um servidor na nuvem. Então, não há a necessidade de um hardware físico ou mesmo, muitas vezes, o hardware, o servidor está na nuvem, mas é um servidor dedicado. Menos switches, não são necessários switches para um sistema de monitoreio cableado, conversores, etc. Sistema inalámbrico, para que cheguem os cables de Ethernet, que cheguem os cables físicos para as señales dos sensores. Não há necessidade de atualização do Windows, de atualização de antivírus. A parte de informática, muitas vezes, quando a empresa tem um servidor, necessita HH para mantenimento destes servidores. Então, são custos, muitas vezes sim, não são custos gigantes, mas são custos que uno tem que levar em conta. E isso é bastante interessante, respaldo de las bases de dados, porque um sistema cableado, a base de dados é onde estão todas as informações. E se essas informações estão no servidor do cliente em si, há necessidade de fazer um respaldo dessas bases de dados, porque o software em si, se o software se perde, é reinstalar o software. Mas se a base de dados se perde o historial de las informações do cliente. Então, os servidores de los sistemas inalámbricos são um servidor de Amazon, ou um servidor de Microsoft, ou um servidor de Google, e essas informações não necessitam um respaldo. Todo o respaldo e a distribuição dessa carga estão em vários servidores dessas empresas de serviços de base de dados na nuvem. Outra coisa, por muitos anos nós dimos mantenimento em sistemas de monitoreio cableado e efetivamente necessita mais personal,
porque vai necessitar prevencionista de risco, necessita um montajista, muitas vezes necessita um elétrico, necessita um coordenador ou supervisor, né? Todo isso para instalar muitas vezes 10, 15, 20 sensores, né? E muitas vezes o sensor está lejos de onde está o gabinete que vai receber tudo isso. Então, se necessita muito material, a vezes vai necessitar andamio, tudo isso. Então, o custo sale do presupuesto ou da plata que o coordenador, o supervisor pode comprar sem uma licitação. Então, vão sair a uma licitação para poner de volta ao sistema, poner em marcha 20 sensores, né? E mientras um sistema inalámbrico, poner 20 sensores em marcha é simplesmente sacar os sensores da bodega e um par de horas os sensores já estão instalados, né, e configurados. Então, o sistema de monitoreio de condições, as máquinas críticas da empresa, né, elas não perdem seu monitoreio, porque o monitoreio é super crítico, é a saúde da máquina, e isso implica que é a disponibilidade da máquina, né, em la planta, né? Uma máquina que deixa de funcionar a qualquer momento significa perda de produção, né? E também elimina a parte de las fallas típicas de um sistema cableado. Isso é interessante, né? Como elegir um sistema cableado, um sistema inalámbrico, não cableado, um sistema wireless, né? Ponto 1. O ideal é que os sensores sejam triaxiales. ¿Por que triaxiales? Os modos de falla de uma máquina dependem muito se a máquina está vibrando horizontalmente, verticalmente, ou horizontal e verticalmente, ou axial. Então, um sensor triaxial, né, significa que é a mesma coisa que um analista com um medidor de vibração, mida horizontal, mida vertical e mida axial. Os sensores têm que ser resistentes, porque os sensores estão no tempo, os sensores são golpeados, os sensores, muitas vezes a máquina sale a mantenimento ao taller e leva o sensor. Então, o sensor tem que ser resistente e, preferentemente, que os sensores sejam chicos, não sejam sensores muito grandes, porque se o sensor é muito grande, alguém pode usar aí de suporte para subir em uma máquina. Muitas vezes há um golpe e o sensor se pode dañar, se pode sair da máquina por alguma razão, né? Ideal que tenha memória interna, porque se corta a energia ou se corta a internet, né, esse sensor vai seguir almacenando as informações de vibração de temperatura, né? O sistema, idealmente, deveria ter uma administração de los perfiles de usuários, né? Então, um perfil administrador e perfiles que não são administradores, né? ¿Para quê? Para ter um maior controle, né? Um software em la nube com acesso rápido. Então, se estão buscando um sistema inalámbrico, né, busquem no sistema, hagam provas no sistema que tenha um acesso rápido aos dados, né? Porque hoje em dia há sistemas, né, eu estive em várias plantas em que o usuário faz login e vai tomar um café, depois volta para ver os dados, né? Las actualizações de los softwares têm que ser transparentes. Não é necessário instalar um software, não é necessário fazer um respaldo da base de dados, desinstalar, reinstalar novamente. O ideal, né, é que o software esteja na nuvem. Então, as atualizações de los softwares, elas são automatizadas. Del dia para a noite, uno chega a seu escritório, entra no software e os câmbios já estão aí, sem que o usuário tenha que fazer nenhuma intervenção, né? E como les comentei, a parte de respaldo, né? O ideal é que os usuários não tenham que preocupar-se com respaldo, nem o usuário, nem uma equipe de TI, não seja necessário antivírus para o servidor, né? A infraestrutura de informática se reduz ao mínimo, né?
Y también renovación de servidores. Con el tiempo los servidores ya dejan de performar, entonces hay que cambiar servidores, etc. Los sensores deben tener una configuración sencilla. ¿Por qué eso? ¿Qué dice la experiencia? Hay muchos sistemas que los sensores son casi un Bentley Nevada, un Bentley, ¿cómo se llama la marca de autos? Un Bentley o un... Imagínate un auto maravilloso, ¿eh? Pero tiene tantos recursos que muchas veces el usuario no sabe usar todos los recursos. Y muchas veces estos sensores se transforman en pieza de papel. ¿Por qué? Porque era difícil de configurar, era difícil de inicializar los sensores, ¿eh? Necesitaba mucho know-how, mucho conocimiento de la persona para que ese sensor funcionara, ¿eh? Entonces eso es bastante importante, ¿eh? Que se pueda acceder desde cualquier lugar, ¿eh? Eso es interesante también porque no es necesario que sea un software en una única máquina para acceder a los datos, que la plataforma sea sencilla, fácil de uso, ¿eh? Y también no tenga informaciones o solamente para los gestores o solamente para los especialistas, ¿eh? Hay que ser un software universal, que todas las personas de interés, ¿eh? Pueden ocupar el sensor, ¿eh? Que haga el envío de alarmas por correo, porque eso es interesante porque hay una alarma, ¿eh? Y esa alarma, a la vez de estar solamente en una pantalla o en un sistema, que las alarmas lleguen a las personas de interés, ¿eh? Que pueda integrar con otros sistemas como un PI, por ejemplo, ¿eh? Y que también posibilite la recopilación automática de los datos. ¿Y qué sería una recopilación automática? Los sensores están en las máquinas, ¿eh? Hay un gateway, un recopilador de datos, y ese sistema recopila el dato de todos los sensores y manda a un portal. Con eso, ¿eh? Los usuarios no tienen que ir a terreno a hacer una medición, no tienen que ir a terreno recopilar un espectro, lo que sea. Comenté aquí rapidito, los sensores tienen preferentemente que ser triaxiales para posibilitar un diagnóstico con solamente un sensor, no necesitar poner 3 sensores en un único punto, ¿eh? Los sistemas que son cableados, ¿eh? Si yo tengo triaxial más temperatura, nosotros estamos ocupando 4 canales desse sistema, né? Porque os sistemas cableados são uniaxial. Então, se eu entro com uma señal aqui, outra señal aqui, aqui, então eu ocupo 4 canales, o que faz com que o custo do sistema se vá para arriba, né? E aí, coisa de terreno, né? Ahorra bastante cables, carga de passo, etc. etc. ¿Eh? Ahora, haciendo un merchandising de lo que es la plataforma que nosotros trabajamos, que es Dynamox, ¿eh? Que sería una arquitectura tipo. Serían los sensores, ¿eh? Con su respectivo recopilador de datos, ¿eh? Y nada más, ¿eh? Al final no es necesario mucha cosa. Entonces, el sensor es bastante simple. Assim, la solución, la arquitectura es bastante simple. Igual, no, aquí cometí un erro. Cuando no usar un sistema de monitoreo inalámbrico. Los sistemas cableados igual son importantes. ¿Por qué? Los sistemas cableados en algunas aplicaciones son la recomendación ideal. Por ejemplo, cuando son necesarios dados a cada segundo ou a cada milissegundo. Por que isso? Os sensores inalâmbricos têm sua bateria. Se o sensor se comunica mais tempo, a bateria dura menos. Se o sensor se comunica menos tempo, a bateria pode durar 3 anos, 4 anos. Sistemas que vão ser o trip da máquina, ser a detenção. Subiu a vibração e em 2 segundos hay que hacer o trip da máquina. Tem que ser um sistema cableado. Necessito uma conexão dura, né?
Un sensor 420 directo al sistema de control, al DCS. Obviamente, tiene que ser cableado. Adquisición de grandes volumes de datos. Comunicación, más tiempo, más batería se consume. O cuando no es posible instalar un sistema inalámbrico, por alguna razón. Humerchan, nuestros sensores, ellos tienen increíblemente menos de 2 centímetros de alto, el sensor así. Y la batería dura 4 o 5 años fácil. Entonces, ese es un modelo de sensor, ese es el otro modelo de sensor. Nosotros tenemos básicamente 2 modelos de sensores que hacen mediciones espectrales triaxiales. Esse é o gateway, é uma cajita chiquitita, pesa 900 gramas, não tem limite de sensores. Eu posso ter 50, 80 sensores conectados a essa cajita. E que essa cajita recopila os sensores e manda a informação direto à nuvem. E essa seria uma arquitetura típica da plataforma Dynamox. Como o objetivo aqui era mais técnico, não vou entrar em muitos detalhes. Me chamo Alexandre Almeida, sou gerente de negócios de confiabilidade e tenho um regalo para quem trabalha na área de mantenimento. Quem trabalha na área de mantenimento? Oye, ahí está entregando regalos. Démosle un aplauso, por supuesto, a Alexander Almeida. Está terminando, ¿verdad? ¿Sí? Otra de mira, está lanzando regalos acá en plena Plaza Central. Yo me sumo... Calma que faltou um regalo. Falta uno para mí, sí, ¿no? ¿Para qué? Para nuestra amiga I68. Para la amiga. Sí, I64. 68. I68, entonces el stand para que la amiga vaya a buscar el regalo. ¿Falta de más de presentación? ¿Hemos terminado? Yo terminé. Tú terminaste, ya. Bueno, yo te quiero. Démosle un aplauso entonces, por supuesto, a Alexander Almeida, él es gerente de negocios de la compañía Confiabilidad. Saluda también a la gente que nos está viendo a través del streaming ahí a lo que es la cámara. Gracias a ti, gracias por los regalos y gracias por la buena onda también. Muchas gracias.